Assunto muito polêmico hoje, que eu vou mostrar aqui. Polêmico nada, não tem nada de polêmico. Aqui tem o Debian, certo? É o considerado sistema operacional universal. É um sistema operacional completamente livre, né? E é legal isso. Porém, nem sempre foi assim. Só a partir de 2010 que ele foi considerado completamente livre, né? Só antes de começar a falar sobre isso, mostrar um pouquinho sobre a evolução do Debian. Debian Toy Story. Vocês sabem que o Toy Story Debian segue o símbolozinho do Toy Story, né? A gente dá uma olhada aqui rapidamente aqui nas versões, né? Então a primeira versão foi o Buzz, em 96, quando surgiu o Debian, né? Depois veio o Rex, depois veio a Bo, em 97, depois veio a Han. Eu acho que foi entre a Bo e o Han que Debian saiu da Free Software Foundation e ficou ali com o pessoal da Pixar e a comunidade, né? O Bruce Perens. Em 2009 foi o Slink, em 2000 foi o Potato, em 2002 foi o Woody, o Sarge em 2005, o Etch em 2007, acho que eu comecei a usar o Debian aqui no Etch. Depois veio o Lane, e aqui teve o Squeeze, né? Então, depois do Squeeze teve o Easy, eu já vou falar do Squeeze. Depois teve o Easy, depois teve a Jessie, depois o Stress, depois o Buster, que é o Buazi, depois veio o Debian, que é o Debian Bookworm, que é o 12. Depois vem o Trix, né? Ou a Trix. Não sei se é menino ou menina esse bonequinho aqui. Então essa aqui é a versão 3 que vai sair, eu acho que em 2025, talvez. Squeeze. Que é esse Debian aqui, ó. O que tem esse Debian aqui de tão legal, assim, do que aconteceu nessa época aqui? Vamos ver aqui. Já abri aqui, ó. Debian 6 Squeeze será lançado com o kernel Linux completamente livre, ó. Então esse é lançado em 2011, mas esse comunicado foi final de 2010, né? Ó, o projeto Debian tem trabalhado para remover os firmwares não livres do kernel Linux, né? Desde do Debian 4 e o 5 eles já estão trabalhando com isso, mas ainda não conseguiram nessa época aqui lançar, né? O kernel é completamente livre. Eles finalmente conseguiram, ó. Eles conseguiram fazer em 2010. Então se a gente acessar aqui, ó, por exemplo, package, firmware Linux. Linux é o kernel, tá? Só para avisar. Ó, então esses firmwares aqui estão todos em não free, ó. São não livres. Ele não faz parte do Debian oficial, tá? Tanto é que se a gente for tentar baixar uma versão do Debian, olha só, as imagens oficiais do Debian são esse daqui, tá? E esse aqui é o que não tem nenhum blob não livre no kernel, tá? Então a gente pode considerar que essa main aqui é 100% software livre, tá bom? Porque tudo que é colocado nele não sempre tem código fonte. E aqui você tem uma imagem não oficial do Debian, que ele inclui firmwares não livres. Antigamente o Debian ele era assim, na verdade, né? Até 2010. Até 2011, quer dizer. O Ubuntu, por exemplo, e a maioria das distribuições baseadas no Debian, eles são esse daqui praticamente. Eles vêm com firmwares não livre incluídos. Então você não sabe o que é livre e o que não é livre, né? Assim, tipo, de cara, né? Então isso aqui foi um comunicado muito importante que aconteceu no passado do Debian para explicar sobre essa questão da retirada dos firmwares não livre, né? Ó, também tem um projeto do GNU que eles pegaram o kernel Linux e fizeram um Linux livre, né? Chamado Linux Libre. Libre é em francês e em espanhol, né? Que é livre. Para não ficar trabalhando com a ideia de free, né? Porque free é grátis. Então eles colocaram o nome de Linux Libre. O que é o GNU Linux Libre? Eles pegam o código do kernel Linux, que pode ser acessado aqui, né? kernel.org, o site do kernel Linux. Que na verdade o Linux Torvalds só trabalha com isso, né? Só trabalha com kernel. Se perguntar para ele sobre interface gráfica ou compiladores ou outra coisa assim, ele não vai entender muito não. Ele só sabe mesmo de como trabalha com o hardware, né? Que é uma das partes mais importantes também, mas não é tudo, né? Então aqui você baixa o código e então aqui tem o código do kernel Linux. Então o que é o GNU Linux Libre? São vários programas, na verdade. Vamos abrir aqui um 2020, 2021 aqui. Vamos pegar. Ó, então você tem alguns programas, ó. Tem o deblob. Então o que ele faz, esse arquivo? Ele baixa o Linux daqui, ele passa o deblob. E o que é o deblob? É um script. Aqui, ó. Deblob remove blobs não livres do
do kernel Linux, né? Vanilla. Então ele baixa o kernel daqui e ele vai passando, verificando tudo que não é livre. E vai meio que limpando, né, o código-fonte desses programas não livres. Lembrando que o Debian, a partir do Debian Squeeze 6, ele já faz essa limpeza, né? Inclusive eu vou até procurar aqui agora para saber quem que veio primeiro. Será que veio primeiro o Debian 6 de 2010 todo limpo, ou será que antes veio o Linux Libre? Qual foi o primeiro lançamento do Linux Libre? Vamos ver qual foi o primeiro lançamento do Linux Libre. Então vamos ver aqui rapidinho. Ó, então o lançamento em 2009 já existia o Linux Libre, né? Este é o primeiro lançamento. Então vamos lá, o Debian ele veio em 2010. Eles já vinham pensando desde o Debian 4. E o Linux Libre em 2009 eles já tinham lançado, né? Então quem que veio antes? Então a gente pode falar, segundo esse site aqui, que em 2009. Certo? Aqui, ó. Vamos ver a lista de e-mail deles. Qual que é o mais antigo? Ó, mais de 2008, na verdade. Maio de 2008. Então em maio de 2008 o Alexandre Oliva e o Jeff já estavam ali, né? Conversando. Ó, então eles já estavam trabalhando em um kernel 100% livre, né? Ó, então legal. Então quem veio primeiro foi o Linux Libre, né? Pelo que eu tô vendo aqui, primeiro veio o kernel Linux 91, depois veio o Linux Livre, que é para tentar tirar os blobs não livres daqui do kernel Linux. E depois veio o Debian 6 em 2011, né? Eles falaram que começaram no Debian ET, só que eles só conseguiram lançar mesmo no Squeeze, né? Que tava incompleto ainda. Então vamos ver de quando que é isso aqui. O Lane é de 2009 e o ET é de 2007, né? 2007. Então, segundo a documentação do Squeeze aqui, ele está falando que eles começaram... Eu joguei isso aqui no Translate aqui, ó. Ó, então vamos dar uma olhada aqui. O projeto Debian tem trabalhado na remoção de firmware não livre do kernel Linux enviado com o Debian para os 2 últimos ciclos de lançamento. No momento dos lançamentos do Debian 4 e 5, no entanto, ainda não foi possível enviar kernel Linux sem todos os bits, né, de firmware não livre. Naquela época tivemos que reconhecer que os problemas de liberdade relativos ao firmware livre Linux não foram completamente resolvidos. Beleza. Então em 2007, quando foi lançado o ET, eles já estavam trabalhando nisso, mas eles não conseguiram lançar. Mas só que em 2008 os caras já conseguiram fazer o primeiro lançamento, né? Na verdade, o primeiro lançamento surgiu em 2009, né? Então em 2009 o Linux Libre foi lançado e em 2010 o Squeeze foi lançado. Em 2011 o Squeeze foi lançado. Mas então a importância do projeto Linux Libre é muito grande, né? Inclusive eu posso muito bem, tipo, por exemplo, remover o kernel que vem com o Debian, que é livre também, e instalar o Linux Livre, porque é legal também, né? Só pra gente saber como é que faz. Já vou fazer isso aqui já. Tem a última parte aqui do Debian, que eu traduzi, vamos ler aqui rapidinho. Isso aqui é bem interessante. De acordo com o contrato social Debian, reconhecemos que alguns usuários exigem o uso de obras que não estão em conformidade com a DFSG e que essas obras podem incluir bits de firmware não livre. Ele está falando que tem uma galera que tem um hardware que para funcionar o Wi-Fi precisa de um software não livre, né? Ou uma placa de vídeo que precisa de um software não livre. Depende da pessoa que vai usar. Por enquanto, adicionamos a área não livre, não free, de nossos arquivos, que é Debian não free, contrib, main. Aqui. Então ele explica aqui, né? Consiste nos pacotes da DFSG, a definição de software livre do Debian, né? Debian Free Software Guidelines. Então, esses pacotes aqui são os pacotes que são 100% livres, né? Aí depois tem o Contrib, que são pacotes em que eles são livres, mas só que eles puxam alguma coisa não livre dali de dentro dele, né? Um exemplo era no passado tinha um negócio chamado Flash, que era não livre, né? Mas só que o programa que baixava, o que instalava o Flash no computador era livre. Só que o programa era livre que baixava uma parada não livre. E o não free aqui é 100% não livre, né? Tem que fazer colocando não free o Contrib aqui do lado. Assim, ó. Então eles adicionaram desde o Squeeze no non-free, né, que foi ali que foi criado, non-free praticamente, 2011. Por enquanto adicionamos áreas não livre e arquivos de imagem de instalação alternativa de pacotes adicionais para o Debian Squeeze, que inclui bits de firmware não livres, necessários para permitir peças específicas de hardware. Eles não são parte do Debian, eles devem ser procurados explicitamente por usuários interessados e não podem apoiá-los na mesma extensão do firmware livre, que
Tá gratuito, mas é livre, tá? Aí é confusão, né? Pois não temos acesso ao código-fonte correspondente. Encorajamos os fabricantes de hardware a liberar apenas software livre das definições de software livre do Debian, né? E não podemos aceitar outro tipo de firmware como parte do Debian. Debian falando que não encoraja software não livre, não. Debian também é legal por causa disso. Certo? Então, digamos que eu queira instalar aqui o Linux Libre, né? Como é que eu faço? Se eu estou no Debian, a forma mais fácil é fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Então, primeiro eu vou acessar aqui o meu source list, certo? Eu vou fazer o teste com Nano porque é melhor, porque caso alguém queira refazer também, você já vai estar com Nano ali. Eu só estou usando main, eu não uso no livre. Então, legal. Então, aqui embaixo você faz assim, ó, deb, aí você coloca trusted yes, https Linux Libre, fsla.org.pub/Linux Libre /fresh, espaço fresh main. Pronto. Esse é o comando que você tem que digitar aqui no teu source list, né? Para você baixar o Linux Libre, o novo kernel, né? Então aqui, ó, é necessário colocar só na primeira rodada, tá? Porque como ele é um pacote, um repositório de fora do Debian, ele precisa de uma chave, né? Já vou falar como é que faz isso. Então, salvo no update. E ó, ele vai dar esse errinho aqui, ó, que é a chave GPG. Então eu faço isso aqui, ó. Fresh keyring. Então isso aqui ele vai baixar a chave. Pronto. Agora se eu fizer o update de novo, ele vai sair aquele errinho lá, aquele probleminha. Beleza? Vou voltar aqui. Eu posso tirar isso aqui agora. Certo? Prontinho. Agora é só instalar, ó. Linux Libre. Ó, repara que se eu fizer assim, ó, aqui vai aparecer o Linux 5.10.0.8, que é o que vem com o Debian, tá? E aqui tá normal, tá? E aqui tem a data que ele foi compilado. Quando eu instalo o Linux Libre, então ele vai baixar o kernel Libre, Linux Libre da página da Free Software Foundation América Latina. Baixou. Quando você vê esse GNU no final do Linux aqui, ó, significa que esse aqui é o Linux do projeto GNU, tá? Aqui no caso é o Linux Libre, tá bom? Então ele está refazendo aqui as imagens, né, do kernel Linux e pronto, foi. Agora se eu vier aqui no boot, olha quem está aqui. Então aqui você vai ter o kernel Linux do Debian. E aqui você vai ter um kernel mais novo, inclusive, é o 13. Ó. É o mais recente, que é do projeto GNU. Ó, por enquanto está o kernel do Debian. Aí quando eu reiniciar o computador, já vai aparecer com o kernel Linux Libre. Então eu vou reiniciar aqui rapidinho. Então eu reiniciei meu computador, né? Estou gravando do celular. Então aqui, ó, tá aqui o meu Debian no Grub. GNU Grub. GNU Grub, ó. GNUzão ali sempre. Aí vem aqui embaixo. Primeiro kernel, que é o 5.13.13 GNU no final, que é o Linux Libre já, configuradinho perfeito. E o de baixo é o Linux do que vem com o Debian, que é o 5.10.08. Não tem GNU no final, então não é do GNU, tá? Então esse aqui é o Linux normal que veio com o Debian, tá? Não é o Linux que vem lá da página dos caras, né? Que é tudo cheio de treta. É o kernel limpo do Debian, né? E esse aqui é o kernel Linux Libre. No final das contas não tem muita diferença não entre os dois. Vou instalar aqui só porque é legal instalar também. Prontinho. Ele está iniciando aqui normal. Mesma coisa. Pronto. Beleza, iniciou. Tá? Debian GNU com kernel Linux, não sei o que. Olha só o kernel que está rodando aqui logo no começo. Ó. Já é o kernel Linux 5.3 GNU, que significa que é o Linux Libre, né? E olha só quando foi compilado. 27 de setembro de 83, ó. Porque é uma questão de segurança, né?
tipo, não saber quando que foi compilado, então eles não colocam isso, o Linux Libre. 27 de setembro de 83 é quando o Richard Stallman fez o manifesto do GNU, né? E é isso aí. Aí agora se eu fizer o name minimizar, tá aqui, ó, GNUzinho agora. Show. Eu vou iniciar só. Que vai iniciar no i3. Então só para fechar aqui o vídeo, então eu tenho aqui, ó, terminal. Olha, o próprio Debian, ele define aqui, ó, qual que é o nome do sistema operacional. É o sistema operacional Debian, que é uma mistura do libc, do binut, do coreutils, do bash, do monte de ferramental e parte do sistema operacional GNU com o kernel Linux, né? Que é o básico, né? Uma tela preta ali para eu fazer os comandos. Ali que começou, na verdade, o sistema operacional. O kernel Linux é o motor, o GNU são as outras partes para fazer funcionar o básico do kernel, né? Ele, que se está transformando no sistema operacional. E aqui tem o nome do sistema, né? Aqui tem a versão e aqui a arquitetura dele. E aqui está o kernel, 5.13.13 GNU. E aqui o shell é o bash, que é do GNU também. Faço isso aqui, tá aqui, ó. Linux Libre, GNU. E aqui, ó, 27 de setembro de 1983, quando foi compilado. É isso aí. Esse é só um pouco da história do Debian e do kernel, como que troca o kernel, né? Tem uma definição muito legal, só para fechar aqui o vídeo, tem uma definição muito legal do que é considerado sistema operacional. Então, se você conseguir remover do sistema e o sistema continuar funcionando, nem que seja só naquela tela preta, se você consegue remover e não afeta o funcionamento do sistema, o sistema iniciar sozinho, esse programa que você removeu não é parte do sistema operacional, ele é só um aplicativo, tá? Agora, quando você tenta remover alguma parte do sistema e não substitui, então aquilo faz parte do sistema operacional e o sistema não funciona, né? Aquilo faz parte do sistema operacional. Por exemplo, se eu quiser remover o GNU Bash, olha só o que vai acontecer. Depois dessa operação, aqui, ó, você está prestes a fazer algo potencialmente destrutivo. Então, se eu remover uma parte do sistema e ele dá essa mensagem, tipo, você está quase para destruir teu sistema, é porque aquele programa faz parte do teu sistema operacional core, sabe? O núcleo da parada. Não o kernel, mas o sistema operacional mais básico para fazer funcionar o teu computador. Então o bash, ele faz parte do sistema operacional. Vamos ver outro programa aqui, libc6, ó. Deixa eu ver se aparece aqui, libc6. Aqui, ó, libc6. GNU C Libraries. Então vamos tentar remover esse libc6 aqui. Olha aí, ó. De novo, deu treta. Ó, você está prestes a fazer algo potencialmente destrutivo. Se ele remover o libc, ele vai ter que remover tudo, inclusive as coisas do kernel Linux, né, também. Não o kernel em si, mas os programas que o kernel usa. Ó, vai remover o bash, vai remover o GNU coreutils. Então tá, ó. libc6 é o glibc, né? GNU Library C. Então dentro do Debian você tem os mantenedores do GNU libc. A galera que trabalha mais com parte do sistema operacional, né? Mesmo assim, então no sistema operacional você tem o kernel e aí você tem os aplicativos lá em cima, mas você tem uma camada que faz a interação entre os aplicativos e o kernel, que é o libc, né? Pura GNU mais Linux, né? Ó, então se eu pegar essa arquitetura aqui, por exemplo, aqui tem os aplicativos do usuário, tá? Interface gráfica, todos os programas. Aqui você tem o GNU libc e aqui você tem a parte do kernel, certo? Então algumas aplicações vão direto para lá, geralmente os programas feitos diretamente em assembly, e tem os programas que são os programas principais do sistema operacional que precisam do libc, ó, para poder fazer a interação com o kernel. Então essa parte aqui faz parte do sistema operacional, tá? Deixa eu ver aqui um outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui tá bom. Então aqui você tem o hardware, parte de baixo, e aqui você tem o espaço do kernel e o espaço do usuário, né? O espaço do kernel é o kernel do Linux Torvalds, né? Que é o Linux.
Que no meu caso agora é o Linux Libre, né? Que é uma versão do Linux modificado pelo GNU. Então bem aqui você tem o GNU libc. Então aqui você tem os comandos utilitários, que é o GNU Core Utils, tá? Aqui tem o shell, que no caso é o bash, tá? O bash é o interpretador de comando. E os comandos ls, dir, cada programinha desse daqui, ó, um ls e um clear. Se eu colocar uma ls aqui, ó, vamos ver de quem que é esse programa ls. Olha aqui embaixo, o GNU Core Utils, certo? O wget também aqui embaixo, vamos ver de quem que é o wget, é do GNU. O nano é do GNU. É do GNU. Ó, tá bom? Então é isso, tipo, tem várias coisas aí que dá pra... porque é o sistema operacional, tá? Então o sistema operacional não é só o kernel, é até toda uma combinação de programas, tá bom? Incluindo programas... Só que o básico do sistema é o glibc com o kernel, né? Fazendo essa interação aí com o bash e tudo. Tá bom? Em outro vídeo eu explico com mais detalhes sobre essas coisas. Falou!